Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem, levantando os olhos, disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Podemos assentar um instante. Meus caros irmãos e irmãs, estamos na liturgia de hoje com uma pergunta de fundo: para onde a sua fé vai te levar? Para onde você está caminhando? Se você quiser, pode perguntar para quem está do seu lado. Olha para o rosto da pessoa e pergunta assim: você está caminhando para onde, hein? Para onde você está caminhando? Não é uma estrada física. Não é caminhando. Eu caminhei da minha casa para cá, daqui para minha casa. Não, não, não. Isso é estrada física. Nós estamos falando do caminho existencial. Do caminho que me dá razões de fazer o que eu faço. Jesus, ele devolve algo que facilita o caminhar, que facilita o deslocar, que facilita o alcançar, que é a visão. A visão tem tudo a ver com os pés. Pela visão, eu sei onde colocar os meus pés. Quem tem deficiência visual precisa de alguém, precisa de uma bengalinha, precisa de um cachorrinho, alguma coisa para guiar os pés. Porque sem visão, o pé não sabe para onde vai. Fiquei sabendo, quarta-feira agora, hoje é quarta, né? Segunda-feira agora, é isso, voltando de Arapongas, a minha mala fez a caridade de ficar em São Paulo. Aí eu tive que falar com o moço: traga a mala, filho. Não, no próximo voo ela vem. Aí eu fiquei lá 1h30. Foi bom, porque minha mãe almoçou, servi o almoço para ela, ela fica calminha, né? Falei: vai comendo, mamãe, que eu vou arrumar a mala. E nessas, estou contando isso para chegar onde eu quero. Indo lá buscar a mala, porque eles resolvem, né? Eu fico até espantado como que eles conseguem organizar um aeroporto daquele tamanho, com uma facilidade enorme, encontrar no meio de tantos uma mala. Mas aí eu voltando, uma aeromoça veio conversando comigo, e eu puxando a mala agarrou. No aeroporto aqui de Confins, tem uns negocinhos de plástico no chão, umas plaquetinhas, umas bolinhas, e minha mala agarrou naquilo. Ela falou: só agarrou? Eu falei: não, um negocinho aqui. Ela falou comigo: o senhor sabe o que é isso? Eu sempre vi aquilo ali, mas ninguém nunca me falou o que era, eu nunca perguntei para ninguém o que era. Eu falei: olha, é uma curiosidade, eu não sei para que é isso. Ela falou: é guia de cego. Se o cego chega no aeroporto, o senhor pode ver que tem isso aqui pelo aeroporto inteiro. Ele se desloca com facilidade do estacionamento para dentro do aeroporto, onde é linha reta, as placas elas são retangulares. Onde tem bifurcação, divisão, são bolinhas. Então o pé dele nota, se tem bolinha, ele pode escolher direções. Se não tem bolinha, vai reto. Falei: que coisa, hein? Aí ela me disse assim, que encaixa na pregação.
Falei, padre, quem não vê por cima, precisa ver com os pés, né? E é um pouquinho disso que Jesus tenta e faz com o cego do Evangelho. Interessante que esse texto de Marcos 8, ele faz paralelo com o cego Bartimeu. O texto ele é paradoxo, porque um é de um jeito, o outro é de outro jeito. Bartimeu toma a iniciativa, é ele quem grita. Aqui no texto de Marcos, o cego não fala nada, e ele nem vai até Jesus. Algumas pessoas levaram o cego até Jesus. Ou seja, na nossa vida temos os dois tipos de pessoas. Tem aqueles que têm a iniciativa de ir, mas tem aquele que tem a docilidade de se deixar levar. E o cego é levado até Jesus. Jesus pega o cego pela mão e o tira do povoado. Interessante que com Bartimeu, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Este cego, não há diálogo algum sobre o que ele quer, porque ele está. Jesus pega na mão daquele homem e o tira do povoado. Aqui eu preciso explicar para você, aqueles que ainda não sabem, o que significa o povoado. Povoado vem de povo. E onde tem povo, tem o quê? Aqui não tem não. Só na Grécia que tem. Onde tem povo, tem? O cara era cego, mas o cara não era mudo. E Jesus não pergunta nada para o cego, porque ele sabe o teor da língua daquele povo. E para curar a cegueira daquele homem, Jesus precisa tirá-lo daquele contexto, um contexto de fala, um contexto de comentário, um contexto de fofoca, de palpite, de falatório. Graças a Deus não temos perto de nós estes problemas, mas certos lugares tem gente que fala demais, gente que dá palpite aonde não foi chamado e dá soluções para problemas que não lhe foram apresentados. Há pessoas que ainda não sabem e vão aprender por bem ou por mal, mas que vão aprender, vão. Qual a diferença de opinião e palpite? Uma diferença só. A opinião é quando você fala solicitado. O palpite é quando você fala sem ninguém perguntar a tua opinião. Então, espere as pessoas perguntarem o que você acha, que se a pessoa não perguntou para você o que você acha, ela está lhe dizendo que a sua opinião não conta no contexto. Então, fique em silêncio. Se reduza ao seu lugar. Não esqueça quem você é e a posição que você ocupa. Há uma frase na igreja que nós deveríamos aprender. Quem pode, manda. Quem tem juízo, calado. As pessoas andam falando demais. E quem fala demais, geralmente fala o que não precisa ser ouvido. Não é algo que acrescenta nada ao coração do outro. Ô padre, como que o senhor sabe que esse contexto de falatório está no Evangelho? Porque o que ilumina a problemática do Evangelho está na primeira leitura que nós ouvimos. E a primeira leitura, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir e moroso para falar. Deus é muito sábio, Deus é fora do comum. Só abrir um parênteses, para eu relaxar. Hoje estava a tarde toda gravando alguns programas, tanto para evangelizar como para o YouTube. Criamos um programa novo, vocês vão gostar, quem me acompanha lá, chamado Palavra de Luz e Vida. Porque o canal chama Luz e Vida, eu criei Palavra de Luz e Vida. Eu peguei o livro de Samuel e vou explicar o livro de Samuel inteiro, do primeiro capítulo ao último. Hoje eu gravei 3 programas, não consegui sair do versículo 11 do primeiro capítulo. Mas é uma riqueza. Os câmeras falaram: padre, o povo não sabe a metade disso aí. Eu falei: que metade, meu filho? Eu vou generoso. Não sabe 5%. Claro, não é a área de vocês. A área
quem estudou e que tem obrigação de partilhar conhecimento. E esse é o meu intuito. Pegar a história de Eucana, de Ana, de Fenena, de Samuel, passar lá para o rei Saul, para as pessoas entenderem isso. Quando eu digo, o rei Saul, os filisteus, Davi, o irmão mais velho, ninguém sabe do que eu estou falando. E lá nós vamos destrinchar os textos. E falando sobre o texto, me fugiu o pretexto? Por que eu fui contar isso aqui, hein? É a língua. Porque no texto, a hora que eu estava explicando para eles, Ana é a que está debaixo da graça. Ela espera. Fenena é a que fica. Só que tem um problema no texto que as pessoas não veem. Fenena tem inveja de Ana. Só que Ana é estéril. Fenena tem vários filhos. Não deveria ser o contrário? Ana é que tinha que ter inveja de Fenena, porque Fenena tinha um tanto de filho. Ana não tinha nenhum. Mas aprenda uma coisa. A questão da língua indomada e indomável não é por aquilo que você tem. A inveja é por aquilo que você é. Porque Fenena não precisava nem se preocupar com Ana. Ela tinha filhos em abundância. Mas ela via que Eucana tratava Ana melhor, porque Ana não tinha filho nenhum. Então Fenena tinha inveja de Ana e ficava falando coisas para a irritar. Então eu vi muito essa questão de que nós devemos ser prontos para ouvir, porque Deus é sapientíssimo. Ele nos deu uma boca e dois, ou seja, ouça o dobro que você contar o milagre sem falar o nome do santo. Eu tenho uma técnica, que isso é eu que aplico, cada um aplica uma técnica. Quando chega alguma coisa a mim, padre, e o povo gosta, né? Tá, eu escuto, eu estou colocando essa leitura em prática, eu tenho que ser moroso para me irritar, porque minha pressão está alta. Geralmente quando eu subo ali, aumenta a pressão. Né? Aí eu escuto aí eu estou indo às fontes. O que é isso? O que é isso? Aí eu ouço uma opinião de 3, 4. Eu fico impressionado como que o povo fala. Como que a pessoa tem prazer em render assuntos pequenos como se fosse algo de segurança nacional. Coisas simples que resolveria com não, com eu faço, com eu ajudo. Ficam tecendo coxas e coxas de problemas com uma questão que nem problema é. Então a leitura está falando, não sou eu que estou falando. Seja pronto para ouvir, mas seja amoroso para falar, não só na comunidade, mas no seu casamento, nas suas amizades, onde você trabalha, com os seus colegas de faculdade. Ouça mais para você ter uma palavra certa, na hora exata, da maneira correta. Palavra vale ouro. Palavra é como pedra. Você joga uma pedra, ela não volta mais. Quando você fala, a sua palavra se torna pública. E não tem como você catar os cacos mais. Não é aqui, porque aqui não tem torre, né? Então não é um Frei Galvão. Mas teve uma igreja de uma mulher que falava demais. E o padre vivia chamando atenção. E falava, e a mulher tá que fala. E o padre, minha filha está falando demais. Está causando confusão. Muda, e a mulher não parava. Falava. O que eu vou fazer com essa mulher, gente? Que mulher que fala? Um dia a mulher caiu na bobagem, eu não sei se foi na bobagem ou foi uma providência de Deus, de chamar o padre para um almoço. Padre, fiquei sabendo que padre gosta de almoçar na casa da gente, só quer ir lá em casa? O padre, se eu puder escolher o prato. Pode escolher. Eu gosto muito de frango. Ai, padre, sou muito humilde, frango? Não, frango tem as pamparras. Mas por que eu gosto de frango? Porque eu tenho um ritual. Eu gosto que guarde as penas para mim.
Ah, padre, isso aí é mole. Despenou a galinha, guardou as penas, o padre foi, comeu o frango delicioso e foi embora e levou o saquinho de pena. E a mulher ficou pensando, que estranho, o que é que o padre vai fazer com essas penas? Tantas penas. Na semana seguinte, está a mulher na comunidade, dando o problema de novo. Qual que era o problema? A língua. O padre falou com ela assim, filha, vem aqui, vamos fazer uma brincadeira nós dois. Vamos subir nós dois lá no alto da torre. Aí subiu com a mulher na torre. A mulher olhou e falou, ó, meu saco de pena está aqui, tá te esperando. E não te esperou muito, não durou uma semana. É só para você fazer uma dinâmica para mim. Pega esse saquinho, joga essas penas daqui de cima e olha o que vai acontecer. Ela pegou o saquinho, sacudiu, caiu pena para todo lado. O vento levou umas pequenininhas, as maiores caíram, espalhou pena para a comunidade inteira. Aí o padre falou com ela, agora toma o saquinho. A senhora só vai voltar na comunidade para fazer leitura, para ajudar, para ficar falando no meu ouvido, para me tirar a paz, né? O dia que a senhora conseguir pegar essas peninhas todas e colocar no saco. A mulher falou assim, padre, então eu não vou voltar, porque é impossível recolher as penas que foram espalhadas. E o padre falou, é para você aprender, que é mais fácil você recolher essas penas nesse saquinho do que consertar uma palavra mal falada. Depois que ela se espalha, não tem como consertar. Tiago 3 vai dizer que a língua é como uma pequena chama num matagal seco. A hora que aquela chama pega, causa grandes incêndios, mas começou com uma pequenina chama. E a leitura vai transcorrendo e ele vai falar sobre o importante não é apenas o ouvir. Olha como que a leitura de hoje trabalha com boca, olho, pé, ouvido. Aqui Tiago vai falar que sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Isso acontece. Eu fico pensativo, tem hora, o que a gente pode fazer para tentar consertar o problema? Fala, mostra texto bíblico, faz pregação, põe o texto na folha, distribui a folha, lê a folha, explica o texto, reza, pergunta se aprendeu, todo mundo, no outro dia, estão falando a mesma coisa. Sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Tem gente que faz jus aos dois ouvidos que tem. Um ouvido é para entrar, o outro ouvido é para... Exatamente isso. E isso não é de agora não é do ano 2020 não. Quando Tiago escreveu essa carta, Tiago estava preocupado com isso. Com as pessoas que liam a palavra, que frequentavam as reuniões, que participavam da Eucaristia, mas que não conseguiam domar a própria língua. Só tem um caminho, meus irmãos, para tomar a própria língua: oração. Só a sua força de vontade você não vai dar conta. É preciso pedir a Deus: Senhor, dai-me o dom do discernimento, dai-me o dom da prudência, dai-me o dom, Senhor, de pensar primeiro e falar depois. Como fala São Francisco de Assis: evangeliza de manhã, evangeliza à tarde, evangeliza à noite. Se preciso for, utilize as palavras. O que Francisco estava nos pedindo? Viva o evangelho. Aonde você for conviver, leve a paz e não a contenda. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que acha que está ajudando, mas ela está se enganando, porque ela está atrapalhando a vida de muita gente. Só que a pessoa está enganada, porque ela acha que a palavra está fazendo bem. Ela tem que ser ouvinte, praticante, e não apenas falante. A boca precisa falar o que está cheio o coração, e nem sempre é, porque Jesus criticou o povo dizendo o quê?
Este povo me louva com os lábios. Então, se a boca fala que o coração está cheio, o coração está cheio de quê? De louvor. Se o povo louva a Deus, o que Jesus vai dizer? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São pessoas cegas espiritualmente. Praticam a religião, mas ainda não tiveram a experiência que é a espiritualidade. E a cegueira, quando eu tenho deficiência de um órgão, o outro tende a ficar mais aguçado. E geralmente a língua está bem aguçada. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Olha como que é o ensimesmado, né? Apenas se observou, vai-se embora, e logo esquece como era a sua aparência. A pessoa ouve a palavra, acaba a celebração, vai embora, e daqui a pouco já esqueceu o que Deus disse na sua palavra. Se alguém julga ser religioso, e nós somos religiosos, nós praticamos a religião, se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião é vã. Olha a palavra de Tiago para mim e para você. Não é o padre não, hein? Eu estou lendo a palavra. Aquele que não refreia a língua e se julga ser religioso, engana-se a si mesmo. Sua religião é vã. O que é uma coisa vã? Não serve para nada. Não serve para nada. Você está praticando, mas está falando. Não está servindo para muita coisa. O Salmo, e com isso eu pulo para o Evangelho e finalizamos, ele tem um refrão assim: Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Monte Santo é o templo, né? Quem morará na tua casa, Senhor? Vai dizer assim: quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam ao Senhor. Olha que interessante. Nenhuma hora aqui fala de oração. Nenhuma hora aqui fala de leitura de Bíblia. Nenhuma hora aqui fala de sacrifício. Mas fala de quê? Como que você anda tratando as pessoas. Como que você anda falando com as pessoas. Que em nada prejudica o seu irmão. Nem no falar, nem no agir. Nem cobre de insultos o seu vizinho. Quando fala vizinho, são os próximos. A pessoa mais próxima a você. Geralmente cobre de insulto com a fala. Você fica insultando a pessoa. Que não dá valor algum ao homem ímpio. O que é homem ímpio? Aquele que não quer mudar de vida. Qual a diferença do homem ímpio e do pecador? O pecador, ele peca, mas ele está lutando para ser melhor. E o ímpio? Ele se contenta com o que ele é. Eu peco mesmo e estou aí. O ímpio, para Deus não serve. O pecador, Deus acolhe. Mas ele honra os que respeitam ao Senhor. Neste contexto da fala, aí nós voltamos para o Evangelho. Jesus pega o homem pela mão e o leva para fora do povoado. Jesus, primeiro, não coloca as mãos nos olhos do cego. Como foi com Bartimeu? Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Vai, a boca, a palavra. Tua fé te salvou. Ele voltou a ver. Aqui Jesus não coloca as mãos e Jesus nem diz nada. Aqui está falando sobre o poder da saliva. Naquela época a saliva era curativa, ainda mais da boca do Filho de Deus. Jesus pegou o cego, o leva para fora, cospe nos olhos dele. Olha que interessante, o homem cego, Jesus ainda cospe num, cospe no outro. Depois que Jesus cuspiu, Jesus coloca as mãos sobre ele. Sempre que Jesus coloca as mãos em alguém, está retomando ao texto de Gênesis, quando Deus molda Adão.
Toda vez que Jesus toca em alguém, ele está moldando o homem às características do Pai, a imagem e semelhança de Deus. Então ele cospe primeiro e ele toca no homem. A minha pergunta é: este homem nasceu cego, sim ou não? Cri, 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 cri. Ele não nasceu cego. Como que eu sei? Como você sabe, padre, que não nasceu cego? Quem nasceu cego não sabe como são as coisas. Ele sabe por assimilação. Hora que Jesus pergunta para ele: estás vendo alguma coisa? Ô, gente, tem alguma coisa nesse texto aqui pesada. Jesus podia ter feito: cuspiu, pôs a mão, vai em paz, estás curado. Jesus, ele confere o milagre. Único texto na Bíblia que Jesus confere o milagre. Não existe outro texto. Guarde isso. Marcos, capítulo 8, versículo 23. O único texto da Sagrada Escritura onde Jesus confere o milagre. Enche as talhas de água. Encheu. Está uma coladinha. Olha se virou vinho. Virou. Pode levar. Ele não confere o milagre. Quem tocou na minha orla? Eu senti uma força. Ah, fui eu, Senhor. Vai em paz. Parou mesmo? Está sangrando ainda. Jesus nunca conferiu o milagre. Por que para esse homem aqui Jesus confere o milagre? Porque Jesus está notando que a cegueira deste homem passou pelo modo como ele falou da própria vida. O problema deste homem não era apenas a cegueira, mas era a língua. Tanto é que Jesus cospe, levando a ele a ter um novo sopro do Espírito. E ele tinha que conferir um milagre mesmo. O negócio não funcionou de primeira. Estás vendo alguma coisa? Nunca pensaram nisso, né? Jesus não é de conferir milagre, ele faz o milagre, está pronto, é que ele confere. Está vendo alguma coisa, meu filho? É. Mais ou menos. O que você está vendo? Estou vendo os homens andando aí, ó, para um lado e para o outro. Mas não apareceu um nome, não. Parecendo umas árvores andando. Jesus, ixi. A cirurgia de catarata está feia, meu chapa. Vamos repetir o milagre. Aí Jesus vai e põe a mão na cabeça do cara de novo. Ô, gente, olha para mim aqui. Imagina, há 2000 anos atrás, Jesus vem aqui na nossa região, toca um cura, toca o outro cura, alguém toca nele é curado, vai numa festa, tem vinho, aí você chega para Jesus, ele te pega, te leva lá para fora e coloca a mão na sua cabeça, te pergunta assim: e aí? Comigo não funcionou muito bem, não. Funcionou com os outros. A minha pergunta é: o milagre que não é total é por causa daquele que é o autor do milagre? Ou tem algo errado com o que está recebendo o milagre? Ninguém vai falar que o problema está em Cristo. Amém? Porque quando é com a sua vida, o problema está em Cristo? Porque que com o cara, o problema está nele, quando é com você, o problema é com Deus. Mas eu rezo, e não acontece o que eu quero. Parece que se Deus não ouve minha oração, se Deus não tem poder, eu rezei, não aconteceu o que eu pedi. Guarde, nunca há problema no autor da graça. O problema é naquele que vai receber a graça. Jesus não perde a paciência com ele, Jesus coloca de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar nitidamente todas as coisas. Ou seja, aquele homem já teve a visão, ficou cego, e Jesus o devolve a visão que ele já tinha. Na Sagrada Escritura, a pessoa que perdia a visão cometeu um pecado grave. E Deus o castiga com as trevas. E olhe que para você sair da presença de Deus, e para você voltar na presença de Deus, existe um caminho a ser percorrido. Existem etapas a serem percorridas, assim com as pessoas, Tem gente que faz o que não deve, abronda o que não deve, depois a pessoa acha que só fala, desculpa, foi mal, e voltará tudo a mil maravilhas. Não, precisamos entrar no processo.
Precisamos das etapas para começarmos a não ver nada. Depois a gente começa a ver umas árvores andando, não estamos vendo bem, mas o processo continua. Eu passo a ver nitidamente. Diga para quem está do seu lado, aprenda a confiar no tempo. As pessoas hoje com WhatsApp não sabem esperar mais o tempo. E o tempo caminha a favor daquele que sabe para onde vai. As coisas que só o tempo cura. Atendi um dia desses, sem nomes, aqui no Frei Galvão, uma senhora muito chorosa do falecimento do seu marido, não é por menos. Ficaram casados mais de 30 anos. E eu rezei por ela, tem algumas palavras bíblicas. Ela falou comigo assim, padre, que dia que vai passar a dor? Eu quero ficar só com a lembrança. Falei, olha, a dor vai passar à medida que a senhora permitir que o tempo passe. Não queira curar agora uma ferida aberta. A ferida está aberta. Daqui a pouco ela começa a cicatrizar, aí começa a coçar, e a hora que está cicatrizando, e aí que dói, quem já operou sabe disso. Doutor, não posso nem levantar, está puxando tudo, porque está cicatrizando. Vai cicatrizando de dentro para fora. Hoje não se compra mais mercúrio nas farmácias. Esse negócio de gente era pequenininho, tudo era mercúrio. Era um negócio vermelho. Passava mercúrio. Qual que é o problema do mercúrio? Ele está uma casca muito rápida. Só que quando você tira a casca, sangra. Por quê? Ele cicatriza de fora, de dentro para fora. E a cicatrização verdadeira é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O mercúrio cicatriza de fora para dentro. A cicatrização é de, não sei se você já viu, grandes feridas. Até pouco tempo não. Hoje é assim. Os médicos dizem, não tampe. Não tampe. E na minha época, o que eu aprendi? Na minha época, quando eu era criança, o que fazia quando machucava? Tacava aquele pote secar a ferida. Ele não tinha um pozinho? Aquela mentalidade da época, né? Não tem cabimento. Hoje o médico fala, padre, o que faz a pele reconstruir rápido é deixar a pele molhada. É a pele úmida que reconstrói, então passa a pomada, deixa a pomada e deixa a ferida aberta. Ela vai cicatrizar de dentro. É um pouco disso que Deus quer fazer em nós. Temos que dar tempo ao tempo para que a cicatrização aconteça. A cicatriz ficará. Ninguém vai esquecer o que passou. Só que a cicatriz não dói. Essa é a diferença da ferida. Como que a ferida hoje e a cicatriz amanhã? A cicatriz de hoje foi ferida de ontem. E para a ferida de hoje virar cicatriz de amanhã, eu tenho que dar tempo ao tempo. Jesus está mostrando para este homem que há pessoas que conseguem receber tudo de Deus no primeiro encontro. Há outras pessoas, e isso não é mal, é de pessoa para pessoa, você tem que entrar no processo. Hoje eu falava nas minhas gravações, que é uma coisa do texto que eu não tinha visto antes. Para cada vez que a gente lê o texto, ele nos fala, né? Nunca tinha visto isso antes. Está escrito assim, Ana levantou-se, profundamente amargurada, foi ao templo, orou e chorou copiosamente. O que é que o texto de Ana me ensina? Ela estava num processo, ela estava angustiada, ela estava dolorida, ela estava chorosa, ou seja, ela não estava nada bem. Para onde que ela foi? O templo rezar. Há pessoas quando estão mal, o que elas fazem? Aí eu não rezo mais. Eu não vou na igreja mais. Aí eu não comungo mais, porque eu estou mal. Eu rezei, eu estou mal. Ana, mesmo estando angustiada, ela não sai do templo. O que que Ana me passa? Deus estava começando com ela um processo. Deus estava começando com ela um caminho. Nós todos estamos num caminho. Para onde nós estamos caminhando? Aí a resposta é pessoal. A resposta é particular. Mas este caminho precisa ter Cristo conosco, para que você saiba dar tempo ao tempo das coisas acontecerem.
A nossa vida de religioso é um pouco diferente, porque nós sabemos exatamente o dia que começa e o dia que termina. Quando eu entrei, isso não aconteceu nada no meio, né? Mas o dia que eu entrei para o propedêutico, aqui em Divinópolis, morei um ano aqui, eu era seminarista jovem, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Morei onde a rádio hoje, né? No dia que eu entrei, eu marquei na minha agenda, era dia 6 de fevereiro. Eu comecei a contar 6 de fevereiro, 1, propedêutico, 3, filosofia, estágio, 4, teologia. Então, no dia 31 de novembro de 2004, eu já posso ser ordenado diácono. Eu sabia direitinho o tempo que ia demorar. Mas eu precisei dar tempo ao tempo para que o meu sonho de 10 anos para frente, eu fosse vivendo etapa por... E isso a igreja fala muito para os seminaristas. Não queime etapa. Porque é normal do seminarista querer povo, querer paróquia, querer celebrar. Só que seminarista não é para isso. Isso é para nós. Seminarista é para estudar. Faz pastoral, faz o encontrinho ali, mas o negócio é livro. É comer livro, é ter cultura, se preparar para o ministério. Aí o que acontece? Durante o tempo de formação, aí eu quero encontro, aí eu quero celebrar, aí eu quero isso, quero aquilo. Aí ordena padre. O que ele fala para o bispo? Aí eu queria estudar. Entendeu? Não pode queimar etapa, gente. Eu estou falando etapa na minha vida sacerdotal. Mas como hoje as pessoas querem se estar bem na vida, queimando etapa. Não estou condenando, estou levando você a pensar. A pessoa nem se casou e está colocando fim no mundo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Está queimando etapa. A etapa não é essa. Não viveu a etapa que deveria ter vivido. A pessoa nem começou a trabalhar, nem tem carteira assinada. Ela já está gastando dinheiro que ela pegou emprestada, porque um amigo falou que março ele vai arrumar uma vaga para o cara. Está queimando etapa. Está queimando etapa. A criança pequenina, lá, começou a falar agora. Aí você vai conversar com a criança fala como um adulto. Palavras como adulto. Os pais são rigorosos. Aí a criança não brinca, a criança não tem espontaneidade. Ali é muito bonitinho, mas a vida vai cobrar. Uma etapa queimada é uma etapa que volta em forma de dor. É por isso que a gente vê, não estou falando de vocês, pessoas fora da idade. Não é que cada idade tem que um padrão de idade, mas há certas coisas que é própria da idade. Vou te dar um exemplo. Estou falando que está certo, não. Eu não acho certo, não. Mas é o que a gente vê por aí. Eu fui dar uma benção aqui na rua 1º de junho, quase na esquina da Goiás. Tem um ponto de ônibus ali, perto do quarteirão fechado. A hora que eu estou andando para pegar meu carro no estacionamento, tinha umas meninas saindo da escola, aí passou um rapazinho, uns 19 anos, de camiseta, tatuagem, cabelinho amarrado com um negocinho para cima assim, samurai, né, que eles falam. Aí, acho que é samurai. O cara passou, aí tinha umas menininhas, ele gritou assim, que ó, e aí? Suas gatas. Não é isso que ele falou, eu não posso falar, porque nós estamos numa missa, né? Ele falou tipo, gostosa. E aí? Suas gatas. Aí as menininhas, elas saíram rindo, que as menininhas assim, 15, 16, gostam de rapazinho mais velho, né? O rapazinho foi embora. A gente entende, não é que está certo, eu não compreendo, mas a gente entende que a idade, os hormônios, então, é um pouco disso. Mas tem algumas coisas fora do contexto. Não é raro ver senhores que queimaram etapa na vida, não viveram o processo, já estão vivendo a terceira idade, a melhor idade, aí a pessoa manda na terceira idade fazer uma tatu, coloca também um rabinho para cima, passa na porta de uma escola com as jovenzinhas de 15, 16 anos, chamando elas de olá gatas e pedindo para dar um rolé.
Olha que no primeiro caso é cantada de jovem, no segundo é um crime previsto na lei. Vocês estão entendendo que aquilo que numa idade é o processo, numa outra idade dá fora de contexto. Nós precisamos viver os processos. Jesus leva este homem a um maravilhoso processo de cura. Primeiro processo, se deixar levar até o Senhor. Segundo processo, se deixar guiar pelo Senhor para fora. O processo continua com cuspe, com imposição de mãos, com a pergunta se está melhorando. Não é assim que os médicos fazem? Tem as horas da visita nos quartos, para quem operou. Toda manhã o médico passa, a primeira pergunta que ele faz: bom dia, como você está? Sim ou não? Eu estou melhorando, doutor. Ah, não, essa noite doeu, essa noite de febre. Ele quer saber o retorno, até que chega o momento da alta. O cara está curado, o cara está enxergando todas as coisas. Aí o evangelho termina como interrogação. Jesus o pega pelas mãos e o leva para fora do povoado. O devolve a visão e diz para ele assim, presta atenção: vá para a tua casa, mas não entre no povoado. Me respondam, mesmo quando Jesus levar você lá para o trevo do Icaraí, lá fora de Divinópolis, te cura e fala com você assim: volta para a tua casa, eba, mas não entre em Divinópolis. Aí a outra pergunta: mas como fala o Didi, né? Como? Como eu vou voltar para minha casa, sendo que a minha casa está dentro? O que Jesus está falando para o cara? Volta para a tua casa. Diferente. Volta para a tua casa curado. Volta para a tua casa para fazer o que é certo. Você pode voltar na tua casa, mas não viva como aqueles que estão no povoado. Você mora dentro do povoado, mas você não vive como as pessoas que estão no povoado. Jesus separa. Jesus o elege. Lembram da festa da Epifania? Tinha aqui o presépio, Maciel fez o presépio, aí 3 rapazes entraram vestidos de reis magos. Quem veio aqui lembra? Colocou os reis magos lá, o padre leu o evangelho. Como que termina o evangelho? Os reis magos, avisados em sonho, não voltaram pelo caminho de Herodes, retornaram para suas terras por outro caminho. Pode ser um outro caminho físico, pode ser um outro caminho existencial. Talvez você diga para você mesmo: a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Aí amanhã eu te vejo e reconheço: não, eu sou aquele cara de onda, porque hoje eu sou uma nova pessoa. Não, não é isso que você está dizendo. Você continua sendo a mesma pessoa, com novos caminhos, novos hábitos, novas atitudes, escolher melhor. Você muda sem mudar. E a mudança que não muda leva a Deus. Deus muda todo dia para Ele continuar sendo o mesmo. Por isso que Deus não é sozinho. Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, comunidade perfeita, nova todos os dias, eternamente a mesma, nova a cada instante. Meus caros, vamos levar para a nossa vida tantas lições valiosas das leituras de hoje. Entremos neste processo. Se você não está melhorando, você está piorando. Parado ninguém fica. Espiritualidade é igual bicicleta. O pessoal está andando bem de bicicleta, né? Estou precisando. Não tem hora para isso não. Mas tem que andar de bicicleta. Aqui de Divinópolis eu estou vendo várias pessoas andando de bicicleta. Eu vi uma coisa que eu não sabia o que era. O cara me reconheceu, eu fiquei à vontade e perguntei. Vocês não riram não, porque eu não sabia não. Talvez alguém não sabe. Eu vi um cara pedalando, mas esse cara de profissional, aquele capacete puxadinho, a roupa colada, cara magro mesmo, queimou tudo que tinha para queimar. Aí parou no sinal, estava eu lá, ele: ô padre, opa, Deus abençoe. Aí ele tirou o pé de onde ele pedala e pôs o pé no chão. A hora que eu olhei, não tinha pedal. Eu não sabia disso não. Falei: caralho, a bicicleta tem pedal não? Não, padre, aqui é profissa. Aí ele levantou, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Ele levantou o sapato dele, tinha uma pecinha.
Aí a pecinha do sapato, ele põe no negocinho, ele encaixa essa pecinha para ele pedalar. Não tem um pedal mais. Falei, no meu tempo tinha os pedar. Como a professora falou, né? Ô Joãozinho, faz uma frase sobre hospedar. Hospedar? Hospedar da minha bicicleta quebrou. Não, meu filho, é o verbo hospedar, né? Mas brincadeiras à parte, fé é igual bicicleta, gente. Quem sabe andar de bicicleta sabe o que eu estou falando. Moto também. Se a bicicleta não está em movimento, se a moto não está em movimento, e você sobe na bicicleta e na moto, coloca os pés para cima, o que acontece? Não tem como, vai cair. E é por isso que tem pessoas que estão caindo vida fora. E Jesus vai perguntando, está vendo alguma coisa? Mais ou menos. Não é o que o cara respondeu? Mais ou menos. Eu estou vendo, mas não estou vendo. Eu estou, mas não estou. Você tem fé? Mais ou menos. Como que está o seu casamento? Mais ou menos. Você reza todo dia? Mais ou menos. Como está a sua saúde? E aí que está mais ou menos mesmo. E seu dinheiro? Não é menos mesmo, mas não é nem mais. Né? A gente vai levando uma vida mais ou menos, uma vida, e tem um problema grave. Geralmente, as pessoas, esse motão está correndo, se parar, cai. Mas nessa velocidade daqui a pouco cai também, né? Mas só para falar para você o seguinte, com isso eu finalizo. Geralmente, as pessoas que causam o problema, isso eu tenho visto, um atrás do outro. Geralmente, as pessoas que causam o problema são aquelas que se colocam como vítimas da situação. Observe a tua família, observe o teu trabalho. Geralmente o problemático é o que se coloca como vítima da situação. Meu filho, minha filha, você seria bem menos vítima se a tua língua fosse morosa para falar. Morosa como se fosse preguiçosa. Não, que pessoa morosa, pessoa lenta, pessoa devagar. Isso é uma qualidade para a língua. Uma língua que pensa, uma língua que pondera, uma língua que pesa. Olha que interessante. Jesus cura os olhos daquele cego, mas ele tira do contexto onde as pessoas tinham uma língua negativa, uma língua pesada, uma língua que atrapalha. Meus irmãos, é uma alegria sempre celebrar com vocês. É um prazer, eu tenho alegria. Eu acho que o auge do padre é celebrar, né? A gente faz muitas coisas, mas nada se compara à celebração. Às vezes você sabe, o padre é padre 24 horas por dia. O padre é presbítero 24 horas por dia. Mas o padre é sacerdote no momento que ele preside os sacramentos da igreja. Tanto é que se você me ver na Goiás amanhã à tarde, eu não vou estar vestido assim. Se tiver, pode recolher, tá? Não está batendo bem. São vestes sacerdotais. Por isso que fala, no dia da ordenação do padre, a gente como diácono deita, abre os braços. Está chorando nessa hora, né? A mãe chora de um lado, o pai chora do outro, aí vem a ladainha, o bispo faz a oração, aí o comentarista fala assim, levanta-se agora, é bonito, viu? O mais novo padre da diocese de Divinópolis. Aí o cerimoniário chega, dá um chutinho no pé da gente, fala assim, pode levantar. Aí a gente levanta agora o mais novo padre, Padre Cristo, aí a gente chora, o pessoal balança bandeirinha, solta foguete, o coral canta, aí o cerimoniário diz, o diácono, que não é mais diácono, já é padre, recebe agora as vestes sacerdotais. Não se fala vestes de padre, não se fala vestes presbiterais, mas se falam vestes sacerdotais. É onde o padre se torna sacerdote para presidir o sacramento. Eu tenho uma alegria, e você sabe que eu tenho prazer mesmo, de fazer as coisas da igreja. Tento fazer bem feito, preparo as pregações direitinho, celebro com gosto, mas eu não posso iludir você, meu caro, porque um dia Deus vai me cobrar. Eu não sei que dia que eu vou, tomara que demore bastante, mas eu não sei que dia que vai. E o dia que eu vou, Deus falou, Padre Cristo, lá nas suas pregações, você falou para aquele povo lá. Eu vou falar para Deus a verdade. Teve uns que torciam o nariz,
Uns ficavam meio com raiva, os caras com a cara assim, não está gostando, mas eu falei a tua palavra, e eu estou te falando para te ajudar. Abra o teu olho, meu filho, tua chapa está assando, a chapa está fervendo, tua batata está assando. Cuide da tua língua, porque uma língua indomada, ela torna a sua religião vã. Imagina se você morre, chega na presença de Cristo, e Cristo fala com você assim: você não tem religião não, né, meu caro? Você não é cristão, né? Ó, Senhor, minha vida toda. Ah, tá bom. Deve ser que você falava demais. Aí as suas palavras tornaram a sua religião vã. Isso não é palavra do Padre Cristian, não. São Tiago para todos nós. Tome cuidado com o que anda saindo da sua boca, porque pelas tuas palavras nós seremos condenados, ou pelas nossas palavras nós seremos salvos. Pentecostes, vou dar um momentinho de silêncio para cada um pensar nisso aqui agora. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Quem sabe Bíblia aí? Os discípulos estavam num lugar fechado, com Maria, algumas outras mulheres, com medo dos judeus. Ouviu-se um vento impetuoso, ouviu-se. E eles viram, olho, o Espírito Santo em formas de de fogo. Em formas de quê? Quer que desenhe? Não está explicado? O Espírito Santo vem como língua, porque ele sabe que através da nossa língua vem a bênção e a maldição. Respondam, o que o diabo usou para levar Eva ao pecado? Só a língua, ele não usou nada, ele só ficou conversando com ela. Eva, que falava demais, rendeu o assunto, deu no que deu. O diabo não usou nada em Eva, não pulou nela, não correu atrás dela, não jogou veneno, não picou, nada. Ele só ficou usando a língua. Isto é uma frase de Dom Luciano, que Deus o tenha, arcebispo de Mariana, no meu tempo de filosofia, lá perto de Ouro Preto. Ele falava sempre com os seminaristas: tudo que o diabo procura é uma boca desocupada e um ouvido ocioso. Se tem uma boca que fala, geralmente tem um ouvido que... Então sejamos sábios no ouvir, morosos no falar, ativos no agir. Cada um agora no seu coração, lembre de tudo isso que foi falado. Se preferir, tire aquilo que são colocações do Padre, mas não fuja da palavra de Deus. Qual é o povoado que você precisa estar lá, mas não se comportar como aqueles que estão lá? Jesus te trouxe a missa, ele te cura, ele coloca as mãos na tua cabeça e fala para você: volta para tua casa, mas não entre na cidade, não entre no condomínio, não entre no teu prédio, cuidado com a tua rua. Viver diferente. O Salmo: quem habitará na tua casa, Senhor? Aquele que é caridoso, aquele que pesa as palavras, aquele que não segue o caminho dos ímpios, aquele que teme o Senhor. E a primeira leitura: as tuas palavras vãs, as tuas palavras impensadas, as tuas palavras negativas, mostram que a sua religião não está funcionando. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Coloca tudo isso no teu coração e faça agora a sua oração pessoal e particular na presença de Deus. No momento do Santíssimo Sacramento, nós vamos fazer uma oração
clamando ajuda ao céu. O que nós não damos conta sozinhos, nós precisamos pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda a Deus para que Ele purifique a nossa língua, purifique a nossa boca, o nosso falar. Deus, quando chama o profeta, Ele vai dizer: Senhor, eu não posso falar por ti, eu moro no meio de um povo que tem os lábios impuros, meus lábios também são impuros, Senhor. Do céu veio um serafim, um anjo, ele pega uma tenaz, pega uma brasa do candeeiro e põe na boca do profeta. Ele queima a boca do profeta e a língua do profeta. Nisso ele diz: teus lábios foram purificados, da tua língua saiu a iniquidade. É isso que nós devemos pedir a Deus. Senhor, toca a nossa língua, a nossa boca com a brasa do teu amor, com a brasa do sangue do teu Filho. Arranca da nossa língua, Senhor, toda fofoca, todo falatório, todo julgamento, todo palpite. Assim como Tiago nos pede que a nossa língua seja amorosa ao falar, que nós sejamos prontos para ouvir. Nós contamos com a tua graça, Senhor. Como diz Tiago no capítulo 3, a língua é um dos menores membros do corpo, mas deve ser a mais pesada. Muitos não conseguem segurá-la. Ajuda-nos, Senhor, principalmente a nós que trabalhamos na igreja, que trabalhamos nas comunidades, que trabalhamos nesta comunidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter palavras exatas. Banha os nossos lábios, as nossas línguas com teu amor. Necessário for, Senhor, que um anjo como a tenaz arranque da nossa boca toda palavra vã. Quantos e quantos problemas não existiriam se ficássemos mais calados? Quantas situações difíceis não teríamos criado se, ao invés de falar, tivéssemos ficado calados? Com humildade, Senhor, nós te pedimos isso. Também na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a dominar a nossa língua, para que a minha boca seja um manancial de bênçãos, um manancial de graças. Que as minhas palavras sejam de bênção, de cura, de acolhida. Jesus, nós confiamos em Ti. Que saibamos aceitar e entrar neste processo de cura. Mesmo que o Senhor tenha que repetir o gesto e nos tocar de novo, o Senhor assim fará, para que sejamos pessoas melhores. Ao Senhor Jesus, honra, glória, louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.